Algoritmos e linguagem C++. A estrutura de repetição while, enquanto em português, permite que o comando ou bloco de comandos seja executado enquanto uma determinada condição for verdadeira. A condição é verificada no início de cada repetição, quando utilizamos o comando while, ou no final, quando utilizamos o comando do while. Como a condição faz parte do comando while, não se usa ponto e vírgula após a condição. O trecho de código abaixo é um exemplo onde se exibe uma saída console, os valores de 1 até 10. Na memória, a variável i chega até o número 11, mas 11 é maior do que 10. Então, quando o comando while tem a condição while i menor ou igual a 10, ela será falsa e sairá do comando while. Se nós formos projetar o fluxograma no comando while, podemos prestar atenção como ele funciona. Primeiro, a condição dentro do comando é delimitada por parênteses. A lógica verifica a primeira condição. Se a condição for verdadeira, o comando libera executar o bloco de comandos ou a instrução que se encontra dentro do while. Ao término da execução, ele retorna e testa a condição novamente. Até a condição ser falsa, ele repete esse processo. Quando a condição ficar falsa, ele sai do comando. O bloco, ou seja, quando você tem mais de uma instrução, precisa ser delimitado por chaves. Enquanto equivale a while. While em formato algoritmo expressa-se da seguinte maneira: enquanto condição, sendo verdadeira, faça o comando. Se houver um bloco, seria enquanto condição verdadeira, faça início, sequência de comandos, fim. Quando a condição for falsa, ele pula o comando dentro do comando while. Do while no C++ tem um comportamento parecido. No entanto, repare que após a condição existe ponto e vírgula, porque é o local que se encerra propriamente o comando. A sequência do programa, similar ao que foi mostrado no comando while, também exibirá os valores de 1 até 10. Novamente, a variável i consegue chegar até o valor 11, que faz o looping parar de funcionar. Projetando o fluxograma no comando do while, encontramos a seguinte situação. Continuamos tendo os parênteses delimitando a condição, que nesse caso é no fim do comando. A lógica começa executando o comando ou o conjunto de comandos dentro do comando do while. Ao término, verifica a condição. Se a condição for verdadeira, retorna e fica executando até a condição ficar sendo falsa. Nessa hora, o comando se encerra. Diferenças entre o while e o do while. Ambos os comandos possuem condição, só que o while possui a condição no início e o do while possui a condição no fim. Ambos comandos podem ser utilizados para uma única instrução ou um bloco de instruções, delimitados por chaves. No entanto, as condições podem ter resultados diferentes. Veja uma situação atípica. Imagine que os dois comandos começam com a condição falsa, 2 maior do que 3. 2 nunca será maior do que 3, então toda vez que testar esse valor, ele dará falso. No comando while, como ele testa a condição no início, ele, ao observar que a condição é falsa, ele nunca executa o conteúdo. Já no do while, quando ele testar, por exemplo, se 2 é maior do que 3, ou seja, uma condição falsa direto,
ele só vai testar ao término, então ele pelo menos executará uma vez. Agora, outro caso interessante, se eu fizesse a pergunta 2 menor do que 3, ele sempre vai ser verdadeiro. Tanto no comando while como no do while, iremos ter um loop infinito. Isso pode não parecer grande coisa, mas repare na ilustração do Papaléguas e do Coiote. No Papaléguas, ele testou a condição antes e ele parou quando a condição ficou falsa, ou seja, enquanto não era a borda, ele corria. Quando ele encontrou a borda, a condição ficou falsa. Ele parou e não avançou. Já o caso do Coiote, ele testa depois, então ele corre até encontrar não ser borda. No entanto, ele só verifica que não é borda depois que já passou por ela. Em algoritmo, é basicamente a mesma coisa. Enquanto não for borda, corre. É o Papaléguas. Faça corrida enquanto não for borda. É o Coiote. Para entender melhor como esses comandos funcionam, eu preparei aqui uma breve simulação. Em algoritmo, você encontra variáveis x e y sendo executadas durante um looping. E eu traduzi o mesmo código para C++. Então vamos começar. Quando ele começa essa parte do código, ele atribui 1 para x e 5 para y. Na sequência, ele verifica a condição, enquanto x menor que y. Como x vale 1 e y vale 5, a condição é verdadeira. Ele começa a executar o bloco. Dentro do bloco, ele soma 2 em x e soma 1 em y. X passa a valer 3 e y passa a valer 6. Ele volta a testar a condição, agora com o número 3 e 6. 3 ainda é menor do que 6, então a condição é verdadeira. Ele volta a entrar no bloco. Soma 2 em x, que agora passa a valer 5, e soma 1 em y, que agora passa a valer 7. Ele volta a testar a condição. 5 é menor do que 7, condição verdadeira. Está autorizado a fazer mais uma interação. Agora x passa a valer 7 e y passa a valer 8. Quando testa a condição, 7 é menor do que 8, condição verdadeira. Novamente, ele incrementa. X somando 2 passa a valer 9 e y somando 1 passa a valer 9. Mas agora, quando vamos testar a condição, 9 não é menor do que 9, 9 é igual. A condição fica falsa e ele encerra o comando. O exercício 11.1 do nosso livro é um exemplo interessante. Pede-se para calcular uma função onde eu pego um valor inicial, no caso 2,5082364789, e eu exiba os múltiplos dele que são inferiores ao número 31,34598736. O exercício pede para fazer a solução com o comando while e depois para fazer a solução com o comando do while. A solução com o comando while, eu crio uma variável a que recebe o valor inicial e eu testo se esse valor inicial é menor que o limite apresentado, sendo ele exibe o conteúdo dessa variável e logo na sequência faz o incremento do próprio valor inicial. E ele repete isso enquanto o conteúdo da variável a for inferior ao limite. A solução com do while é exatamente a mesma coisa, só que no caso a condição é testada no final. Repare que a mais igual é na verdade a expressão a é igual à anterior mais o incremento do valor inicial. Nesse slide eu apresento como o exercício evolui. Então veja, nós temos aí a sequência de números que são exibidas quando a função é acionada pela main, independente de ter sido acionada pelo comando que usou o while ou o comando que usou o do while.
Outro exemplo interessante é esse que foi tirado do livro do Deitel. Preste atenção aonde se encontra a condição. Dentro da condição, nós temos um pré-incremento, ou seja, a variável ela é incrementada e depois se verifica se ela é menor ou igual a 10. E ela exibe os 10 números de 1 até 10. Mas se fosse o contrário, e se tivesse sido usado um pós-incremento? Bom, aí estão os dois programas. O da esquerda, como está no livro, e o da direita, com a pequena alteração. O da esquerda faz um pré-incremento, o da direita faz um pós-incremento. O resultado é que a solução com do while faz o cálculo de um número a mais. Tente entender o que aconteceu. Exercício 11.3. Dados os valores reais a, b e x, definir uma função em C++ para calcular e retornar a quantidade de múltiplos de x existentes entre o intervalo a e b. A solução, basicamente, é essa função. Int, quantidade de múltiplos, double A, double B, double x. A é o valor inferior do limite, B é o valor superior, e x, o valor que eu quero verificar quantos múltiplos existem entre A e B. Inicializo uma variável Q de quantidade com valor zero. Inicializei uma variável chamada mx, que quer dizer múltiplos de x, com o primeiro valor de x. E eu começo o looping verificando se esse múltiplo de x já é menor do que o limite. Se for, aí ele internamente verifica se o múltiplo de x é maior do que o limite inferior. As duas condições satisfeitas, ele soma 1 na quantidade. E prepara o próximo múltiplo, ou seja, soma x a variável múltiplo de x. Ele fica repetindo isso até que, em alguma hora, o múltiplo de x passa a ser superior ao limite inferior. Essa função vai ser chamada em um programa principal. Por exemplo, nesse exercício que eu fiz na lousa aí, a variável Q maiúscula grandona, né, ela recebe o resultado da variável quantidade de múltiplos. E eu peguei e fiz uma simulação aí à direita, né, onde eu uso o limite 0 como inferior, A, 5 como limite superior, B, ponto 5 como que eu quero verificar a quantidade de múltiplos. Fazendo a sequência, ele vai verificar que 0,5 está dentro da faixa, 1, 1,5, 2, 2,5, até 5, quando chegar a 5. Quando chegar em 5,5, ele verifica que passou. O resultado serão 10 múltiplos. Vamos fazer mais alguns exemplos. O número 4, por exemplo, ele se encontra dentro de 3 e 25. Se eu efetuar a simulação, vou descobrir que terei 6 números dentro dessa faixa. Mas e se por engano a pessoa colocar diferente? Por exemplo, colocou o maior valor como limite inferior e o menor valor como limite superior. Por exemplo, 12, 3, e eu quero saber quantos valores 1.5 existem em seus múltiplos dentro dessa faixa. Só que esse programa foi preparado onde você tem o limite inferior e o limite superior. Então, ao fazer a simulação, ele não vai encontrar nenhum valor múltiplo de 1.5 entre 12 e 3. Claro que se fizéssemos o contrário, ele acharia alguma resposta. E outra situação que nós podemos ter é você ter um valor que passa o limite. Então, por exemplo, entre 7 e 10 eu quero os múltiplos de 6. O próximo múltiplo de 6 ele é o 12, que está fora dessa faixa. Nesse exemplo, nós queremos fazer a seguinte situação. Eu indico um número inteiro e ele vai exibir em ordem decrescente até chegar ao número 0. Mas repare na condição. Ele verifica diretamente o número. Ele não pergunta se é maior ou se é menor ou se é igual a algum valor. Acontece que existe uma situação na linguagem C e C++ que é a seguinte. Quando você testa um número, se o número for zero, o número inteiro, se o número for zero, a linguagem C vai entender como falso.
Qualquer número diferente de 0 entende como verdadeiro. Então, nesse caso, quando a pessoa digita o número 3, 3 ele entende como verdadeiro, ele exibe e ele faz menos 1. Ele volta e testa, aí agora o número 2. 2 também entende como verdadeiro, ele exibe. Aí menos 1, ele testa o número 1, 1 é verdadeiro, ele exibe. Aí vira 0. Quando ele vai testar 0, 0 é falso, ele sai do looping. Repare que ele pede para digitar um número maior que 0. Mas e se a pessoa digitar um número negativo, por exemplo, menos 4? Ele vai entrar num looping eterno, ele nunca vai encontrar o número 0 porque ele já começou com um número menor do que 0. Então a alternativa é colocar um comando if, como está ilustrado ali à esquerda, né? Por exemplo, se o número for menor do que 0, diz que o número é 0. Se não, o número é o que foi digitado pelo usuário. Bom estudo!